Olá, a minha convidada de hoje tem uma trajetória repleta de lutas, derrotas, persistência, vitórias. A menina de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região periférica do Rio de Janeiro, começou a trabalhar cedo, aos 15 anos. Formou-se em comunicação social, em direito, se tornou juíza aos 44 anos e hoje é a magistrada do maior Tribunal de Justiça do país. Palestrante, escritora, professora. Eu converso no Iluminuras com Flávia Martins de Carvalho. Ela é juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, juíza auxiliar do Supremo Tribunal Federal. Flávia usa o saber como resistência, a literatura e o direito como instrumentos de transformação social. Flávia Martins de Carvalho é pesquisadora, professora e palestrante nas áreas de Direito e Literatura, Raça, Gênero e Teoria Jurídica. Se tornou juíza já com uma carreira consolidada na área de gestão empresarial. Acostumada desde a infância a enfrentar o preconceito e a discriminação em suas mais diversas formas, Flávia utiliza a literatura como ferramenta de luta e combate contra as desigualdades de gênero, raça e classe social. Seus livros dão visibilidade a meninas sonhadoras, mulheres pretas, pobres, periféricas. Mostram que o saber é poder, é resistência. Doutora Flávia Martins de Carvalho, muito obrigada por conversar conosco, um prazer enorme, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, muito obrigada. Bom, vamos começar pelo saber como resistência. A senhora é uma das organizadoras dessa obra, né, que traz ideias e narrativas que denunciam o racismo estrutural, fala sobre a necessidade de dar efetividade a políticas públicas, né, necessárias à inclusão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a concepção desse trabalho, quais as reflexões propostas no livro. Esse livro ele nasce dentro de um trabalho maior, que é o ENAJUM e o FONAJURD. O ENAJUM, o Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, e o FONAJURD, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas contra todas as formas de discriminação. Então, no encontro do ano retrasado, nós tínhamos essa proposta de deixar alguma coisa materializada desses encontros. E surge, então, a ideia de uma coletânea de artigos. Nós publicamos um edital aberto a toda a comunidade jurídica e não jurídica também, para que as pessoas, então, enviassem artigos e, através de um comitê científico, nós selecionamos alguns artigos para a publicação da obra. Artigos relacionados às questões raciais, mas também a outras formas de discriminação. E uma preocupação que a gente teve é de trazer justamente para dentro dessa coletânea artigos que expressassem saberes para além daqueles construídos dentro dos conceitos formais de produção do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que pessoas negras têm mais dificuldade de acesso, por exemplo, às universidades, têm mais dificuldade de domínio de vários idiomas. Então, isso são formas de exclusão, né? A Sueli Carneiro vai falar disso quando ela trata do epistemicídio. Então, a gente teve uma preocupação de flexibilizar. Então, por exemplo, não precisava ser doutor ou doutora para enviar artigos, porque a gente queria trazer um saber que era um saber da vivência, do conhecimento prático dessas pessoas que passam por episódios de racismo e de discriminação, mas que, claro, tinham condições de fazer uma produção que pudesse ser reconhecida academicamente. Doutora, recentemente, lá no final do ano passado, no dia em que a Constituição Federal completou 35 anos, lá no evento no Supremo, na turma, a senhora falou sobre o direito à cultura, né, a importância que o legislador dá à cultura. Queria que a senhora resgatasse isso e qual é a importância da cultura para uma sociedade livre, justa e democrática. A literatura é tema da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalho o conceito de escrevivência, que é um conceito produzido pela Conceição Evaristo, essa grande escritora brasileira.
E nessa oportunidade dos 35 anos da Constituição, as pessoas, eu refleti qual era a expectativa das pessoas num evento sobre 35 anos da Constituição. Algo que fale de direitos que são aqueles que nos vêm à mente de uma maneira mais fácil, talvez, e que estão na pauta do dia, né? É o direito à vida, o direito ao trabalho, e eu acho que a cultura acaba ficando muito esquecida, mas é um direito constitucional também, é um direito fundamental e tem um valor que tem uma potência de realização muito grande, porque a cultura, ela nos permite perceber outras formas de ser e de viver no mundo. Então, a cultura nos coloca em contato com outras realidades que ampliam a nossa capacidade de imaginar e pensar o outro e pensar o mundo. E eu acho que isso é algo muito necessário para quem lida com o humano. E nós, juristas, lidamos muito com a complexidade da vida humana. E é importante que a gente consiga compreender as razões, as dinâmicas, a estrutura psicológica. E o racismo está nisso, né? Porque a gente precisa entender, dentro das estruturas da sociedade, de que maneira opera o racismo, de que maneira opera o machismo, de que maneira operam outras formas de discriminação, e a cultura nos fornece isso, seja através da literatura, seja através da música. Ela é um valor importante, uma ferramenta potente para nos ajudar a compreender a natureza humana. Doutora Flávia, nesse evento realizado em 5 de outubro do ano passado, a senhora declamou versos de uma música chamada Rap da Felicidade. Vamos conferir que a gente tem um trechinho. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado e esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço à autoridade um pouco mais de competência. Vocês... Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Viva a arte, viva a cultura, viva a nossa Constituição. Muito obrigada. Doutora Flávia, eu queria saber por que a senhora escolheu esse trecho e o que essa música representa. A senhora vem da Baixada Fluminense, sim. Eu sou carioca também, entendo o que representa, né, a periferia. Essa música para a gente tem um valor muito grande, mas para quem nos acompanha, qual é a mensagem? Quando a gente pensa cultura, dentro dessa sociedade ainda muito... que pratica muito a discriminação também de classe, a gente pensa a cultura como algo erudito. E o popular, aquilo que é a chamada cultura popular, ela é colocada dentro da nossa sociedade como de menor valor, né? O que tem valor, o que é mais valorizado é a cultura dita erudita, que são formas de classificar e de rotular e de alguma forma desqualificar determinados segmentos em detrimento de outros. E o rap, dentro da nossa sociedade, é a música produzida na periferia, é a música produzida por aqueles e aquelas que estão num lugar de subalternidade dentro da nossa sociedade. Então eu achei que era muito representativo trazer para a mais alta corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, a música da periferia, a música da comunidade, quando a comunidade ainda não tem tanto espaço dentro dessa casa, na medida em que ainda não temos como negar, é um lugar de poder, de privilégio e de difícil acesso para as pessoas que vêm da comunidade,
que vem da periferia, que vem do subúrbio. Então, eu quis trazer, através da música, essas pessoas para dentro do Supremo, por meio do Rap da Felicidade, que é uma música belíssima, né? E o funk, o samba, não sei se predominantemente produzido por pessoas pretas, mas em sua maioria, né? Na sua avaliação, ainda enfrenta preconceito? Ainda enfrenta preconceito. Da minha percepção, o samba menos, eu não vou dizer que menos não, o samba também, porque o samba acaba ficando restrito a uma determinada época do ano, né? No carnaval todo mundo é sambista, no resto do ano o samba não tem o mesmo espaço, e também as pessoas que trabalham com o samba não têm o mesmo espaço dentro da sociedade, não tem o mesmo valor. E da mesma maneira o rap, a gente sabe que o rap tem sim ainda uma carga muito negativa para a nossa sociedade, tanto que as pessoas que fazem parte do movimento, dos movimentos de rap, de slam, são pessoas ainda, muitas vezes, perseguidas dentro da sociedade, né? E a gente pode gostar ou não gostar. Isso não significa que não seja manifestação cultural. É a expressão da nossa sociedade, desse tempo. E uma coisa que me faz pensar muito é que a cultura é uma forma de expressão dos valores de uma sociedade. Então, se o rap é uma música que trata, e eu sei que trata, de violência, de abuso, de uso desmoderado da força, é porque as pessoas estão vivendo isso. Então, elas vão expressar, por meio da cultura, essa realidade. Uma realidade de violência, uma realidade de ausência, uma realidade de privação de direitos, né? O desejo é do humano. O desejo de ter e de ser é da natureza humana. Mas nem todas as pessoas na nossa sociedade têm o direito de ter e de ser. Então, o desejo manifesto, ele vai se expressar através da cultura, né? E o direito lida muito com isso, porque o desejo manifesto e o desejo reprimido são fonte de muitos crimes, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso dentro da nossa sociedade. E eu entendo que a cultura é uma forma de nos ajudar a compreender essas nossas dificuldades, que eu diria que são até psíquicas, né? E as suas obras também trazem um pouco disso, essa forma de tentar passar para o leitor essa compreensão que muitos ainda precisam ter na sociedade? Eu tenho duas vertentes, né, dentro da literatura, que é a literatura ficcional e a não ficcional. A não ficcional são essas obras acadêmicas, né, artigos jurídicos, alguns artigos de opinião, que são publicados em jornais, revistas, enfim, e que tem a ver com a minha visão da sociedade, mas dentro de uma forma de linguagem que é a não ficcional, que estaria mais próxima ali de uma linguagem jornalística. Porque eu também sou formada em comunicação social. Né? Sou formada em comunicação social. Então, quando eu escrevo artigos de opinião para revistas, para jornais, eu estou ali usando uma linguagem jornalística e fazendo um retrato da minha percepção da realidade naquele momento. E tem as obras ficcionais e as obras de literatura, que hoje são mais voltadas para um público infanto-juvenil e que trabalham com essa temática da necessidade de construção de uma sociedade mais igualitária, mas a partir de uma outra linguagem. Quer dizer, o direito está lá, mas com outro foco. Com outro formato, que eu diria que é até mais gostoso, é mais suave, porque trabalha no lúdico, trabalha na fantasia, trabalha no imaginário. Então, quando eu trago numa obra que, por exemplo, é o Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, né, que eu fiz a primeira coleção e agora lancei recentemente a segunda coleção, eu trago mulheres que um dia foram meninas, que enfrentaram muitas questões dentro da nossa sociedade
para se tornarem grandes cientistas. E quando eu trago isso de uma maneira lúdica, as duas coletâneas são em formato de cordel, o que acontece é que eu estou trabalhando com o imaginário dessas nossas infâncias, né? Com o imaginário dessas meninas, desses meninos também, que precisam imaginar as meninas em todos os espaços. Porque às vezes as pessoas falam, é um livro só para meninas. Não, não é um livro só para meninas. É um livro para todas as pessoas da nossa sociedade. Porque meninos e meninas precisam compreender que a nossa sociedade deve ser igualitária na perspectiva de gênero, na perspectiva de raça, na perspectiva social, na perspectiva de orientação sexual, enfim, com todas as liberdades que a Constituição nos garante, nos assegura. Então, são livros que trazem esses valores constitucionais, mas com uma linguagem lúdica, leve, para a construção de um outro imaginário, para que a gente possa, então, construir uma outra realidade. Doutora Flávia, eu peço licença agora da nossa conversa. A gente precisa partir para o intervalo rapidinho, já voltamos à entrevista. Você fique com a gente porque o Iluminuras faz uma breve pausa e volta já. Doutora Flávia, vamos voltar ao nosso papo aqui. Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas foi um sucesso danado na Bienal em São Paulo. Sobre sustentabilidade também, que é um box dos 2 livros, né? Sucesso no Rio de Janeiro, Rio e São Paulo, né? A senhora faz uma homenagem a 20 mulheres, e são mulheres jornalistas, cientistas das mais diversas áreas do conhecimento. Como é que foi feita essa escolha? São mulheres pretas todas? Não são todas, não são todas mulheres negras. Isso são predominantemente mulheres negras, como é a nossa sociedade. Então, eu tive uma preocupação de reunir mulheres negras, na sua maioria, mas não somente. Então, por exemplo, no primeiro box, eu trouxe a Dorina, que foi a fundadora, né, a instituidora da Fundação Dorina, que é uma instituição que se preocupa em produzir livros em braille e acessíveis a pessoas cegas ou com baixa visão. E ela própria foi uma mulher cega, né? Ela perde a visão já na juventude. Então, eu trouxe uma pessoa com deficiência visual, eu trago mulheres indígenas, né? Eu trago também mulheres brancas, porque elas também fazem parte da nossa sociedade e as meninas precisam também perceber essa diversidade. Então, é uma obra que apresenta são 20 mulheres na primeira e outras 20 na segunda, que trabalha a questão da diversidade. Né? Mulheres das mais diferentes matizes representadas nessas 2 obras. Na segunda coletânea, que é o Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, Sustentabilidade, a tônica foi a questão ambiental. Né? Então, eu trago 20 mulheres ambientalistas que têm um papel, tiveram um papel muito importante na defesa do meio ambiente e das questões de sustentabilidade. E hoje a gente está vendo, né, com as mudanças climáticas e sentindo o efeito das mudanças climáticas, cada vez mais a importância desse tema do meio ambiente e da sustentabilidade. E lá na sua época, quando a menina Flávia estava lá em Nova Iguaçu, ainda no Rio de Janeiro, a senhora tinha essas mulheres sonhadoras, cientistas como inspiração? A gente não tinha tantas obras, né, voltadas, que davam visibilidade à mulher, esse empoderamento. Hoje a gente já fala muito disso, né? Então, foi até essa preocupação que a senhora teve também de dar esse exemplo para as meninas, adolescentes, porque é voltado ao público infanto-juvenil. Sim, na minha época não havia essa quantidade de mulheres proeminentes em posições de poder
né? Na própria representação da mídia, não havia tantas mulheres negras, então, raríssimas. Eu tive, na área da comunicação social, sim, uma referência que eu sempre menciono, que era a Glória Maria, e que era uma referência não só para mulheres negras, era uma referência para todas as mulheres dentro do jornalismo, né? Mas que chamava atenção, e eu vou usar o termo aqui, que destoava, porque destoar é estar fora do tom, né? E Glória Maria estava fora do tom de pele que era o tom da pele daqueles que a cercavam. Então, ela destoava e ela se destacava muito. Então, quando eu fiz comunicação, eu tive a Glória Maria, assim, como uma referência. Mas a Flávia Menina não tinha grandes referências de mulheres proeminentes, de mulheres importantes para se espelhar. Eu acho que minha grande referência foi ainda minha mãe, que é uma mulher muito forte, mas que não está dentro desse modelo academicista de alguém que tem a capacidade de produção do conhecimento reconhecida, mas é uma pessoa com enorme capacidade de produzir saberes. Bom, a senhora também é autora de uma biografia da ativista e feminista negra Lélia Gonzalez, né, que é uma das principais pensadoras do movimento negro no Brasil, mas não tem a visibilidade que deveria ter. Muitas pessoas nem conhecem Lélia. E a senhora traz nessa obra essa oportunidade para jovens e adolescentes, o público em geral, conhecer um pouco mais. Eu queria que a senhora falasse dessa biografia, desse formato, né, que temos Lélia, temos Michelle Obama e tantas outras. Lélia Gonzalez é, para mim, hoje uma grande referência. E, curiosamente, eu fiz 2 faculdades na área do que a gente hoje não chama mais assim, mas vou chamar assim de ciências humanas, né, ciências sociais, que foi a Faculdade de Direito e a Faculdade de Comunicação. E nessas 2 faculdades eu não vi em nenhum momento Lélia Gonzalez. E as pessoas que me são contemporâneas também não estudaram Lélia Gonzalez durante seu período de formação, né? Que é uma grande pensadora do Brasil, uma grande pensadora da forma como a nossa sociedade está estruturada, da maneira como o racismo permeia a nossa sociedade, coloca as mulheres negras numa posição de subalternidade, na maneira como nós temos, ela fala do racismo de denegação, né? O Brasil é um país que não se reconhece racista. As pesquisas mostram que quando as pessoas são perguntadas se o Brasil é um país racista, elas dizem que sim, em torno na casa de 80%, mas quando você pergunta, mas você é racista? Não chega a 10% o quantitativo de pessoas que se reconhece racista. Lélia dizia que é o racismo de denegação, é um processo de não conseguir lidar com isso. O Brasil tem dificuldade de lidar com as suas dores históricas, né? E o racismo é uma chaga histórica com a qual o Brasil ainda não conseguiu lidar. Porque reconhecer o racismo na nossa sociedade é desconstruir a falácia da meritocracia. Então, é desconstruir que essa forma como nós estamos hoje, em que pessoas brancas e homens brancos predominantemente ocupam um lugar de privilégio e de status dentro da nossa sociedade, não é exclusivamente em razão da competência e capacidade desses homens, que tem a ver com uma estrutura social que os beneficia e favorece. E é difícil reconhecer que talvez então, puxa, então eu não sou isso tudo que eu estava pensando? Não, você não é isso tudo que você estava pensando. Você foi beneficiado ou beneficiada por uma estrutura social que te levou a esse lugar. Não tirando todo o mérito, mas reconhecendo que uma boa parcela é em razão das estruturas da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade tem dificuldade de reconhecer isso. Eu ouço pessoas falarem assim, mas eu não estava lá no período da escravidão. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa por isso ter acontecido e eu não posso hoje ser responsabilizado. Mais ou menos, né? Porque você já recebe privilégios indiretos dessa forma
como a sociedade está estruturada. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma oportunidade de emprego e você tem uma mulher negra e um homem branco com a mesma, vamos pensar nas mesmas condições de experiência profissional, qualificação acadêmica, domínio de idiomas, a probabilidade desse homem conseguir a vaga é muito maior do que a desse homem branco, é muito superior a dessa mulher negra. Por quê? Porque ele é muito mais competente? Não, porque a sociedade é estruturalmente machista, racista, patriarcal. Então, esse homem, a ele é reconhecido, ele é lido socialmente como alguém competente, inteligente, valores que lhe são atribuídos, qualidades que lhe são atribuídas de boca fechada, por aquilo que é lido no corpo branco. E o corpo negro, qual é a leitura que a gente faz do corpo negro? O corpo negro está associado a atributos negativos. Então, são pessoas preguiçosas, esteticamente feias, de menor inteligência. Então, nesse momento da competição de emprego, não há aí um valor atribuído tão somente pelo fato de ser um homem, e aqui eu friso o gênero, branco, e aqui eu friso a raça, a cor. Então, a falácia da meritocracia começa a ser desconstruída a partir daí. E Lélia faz essa denúncia. Lélia, lá no final da década de 70, década de 80, Lélia já está denunciando isso. E como que a gente passa, chega até hoje, no século XXI, né, ainda sem conhecer a Lélia Gonzalez, sem conhecer todo o conhecimento que ela tinha a oferecer para a leitura da nossa sociedade. Porque esse é o grande legado de Lélia. Ela nos ajuda a compreender a forma como a nossa sociedade opera. E sem compreender isso, a gente não é capaz de mudar. Sem entender o que está acontecendo aqui, eu não consigo mudar. Então, qual é o maior legado de Lélia? O que ela nos ensina? Eu acho que o maior legado de Lélia é nos fornecer uma lente de análise para compreender a nossa sociedade. Porque se a gente não compreende o que está acontecendo, a gente não é capaz de mudar. A gente vai sendo levado pelo movimento das coisas sem entender muito bem como é que as coisas acontecem. E Lélia nos dá essa lente de análise. Ela mostra como o Brasil funciona, como ele opera, quais são as estruturas que estão ali organizando a nossa sociedade. E quando você enxerga a partir dessa lente de análise, você consegue compreender o que precisa ser mudado. E só fazer uma ressalva aqui que essas obras, a de Lélia, Michelle Obama e tantas outras, são lançadas pela editora Mostarda, que é uma editora que oferece publicações e auxiliam na luta antirracista, né, doutora Flávia? É importante também que editoras façam esse movimento. Sim, o Brasil tem começado justamente esse movimento mais recentemente, eu diria que de forma mais enfática, a publicar autores e autoras que são pessoas negras, tem se interessado mais, né, um mercado editorial hoje mais interessado na publicação dessas obras, mas a editora Mostarda, ela sai na frente, eu diria, aí junto com algumas outras editoras menores, publicando obras que ajudam na construção de uma sociedade antirracista. Então, eu sou muito grata de poder publicar pela Mostarda. Eu sou muito grata de ter conversado com a senhora. Muito obrigada pela participação conosco aqui na TV Justiça, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana. Eu te espero. Até lá.